A paz do Senhor, mulheres fortes. Hoje nós estamos no 15º episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. E o Senhor tem feito maravilhas através desse podcast. Tantas mulheres que têm passado por cá com testemunho maravilhoso para a glória de Deus. Hoje nós temos uma convidada de honra. Eu digo sempre aqui que o Senhor, ele não apresenta pessoas e sim propósito. E ela carrega um testemunho muito forte, vai compartilhar nesta tarde para mim e para você, mulher. Hoje nós temos uma convidada de honra, missionária Milena Coimbra. Seja bem-vinda, minha linda, em nome de Jesus. Amém. Gente, estou tão feliz de estar aqui. Literalmente, eu não sei fingir costume. A paz do Senhor, povo de Deus, eu estou muito feliz de poder estar aqui. Pastora, obrigada pelo convite, é uma honra. E eu acredito que de todos que passaram, quando a gente recebe convite para falar daquilo que Deus fez na nossa vida, né? Para falar de Jesus, acho que o coração já fica assim, né? Ansioso, com expectativa. E é muito gratificante poder estar aqui, que o Senhor continue te honrando, te abençoando. E eu creio que o Espírito Santo, ele já está em nosso meio. Glória a Deus. Milena, fala um pouquinho para nós, quando você recebeu o convite do podcast, que verdadeiramente passou pela tua cabeça, o que seria, na verdade? Nossa, na minha cabeça passou-se muito sobre resposta do céu, né, para esse tempo, como eu cheguei que eu disse para a senhora, falar de Jesus, falar daquilo que o Senhor tem feito, dos seus feitos na nossa vida, falar das suas grandezas, né? Porque quando nós contamos o nosso testemunho de mulheres fortes, nós falamos da grandeza de Deus, como tem se manifestado na nossa vida. Então, na minha cabeça, passou sobre isso, que o Senhor tem levantado esse podcast, tem levantado a vida da senhora como um alinhamento espiritual para esse tempo, e também compartilhar nos faz acessar a mente de tantas mulheres que podem estar vivendo tudo isso que nós vivemos, né, e passamos, e pode trazer assim uma forma de libertação, né? Tirar a mente que está cativa, né, do cativeiro, a alma. Então, a minha mente passou isso, sobre questão de alinhamento, meu coração ficou cheio de expectativa, muito feliz mesmo de estar aqui, porque tudo que fala do reino, fala de Jesus, fala dos seus feitos, para a glória dele, nós nos colocaremos à disposição, né? Amém. Milena, fala um pouquinho para essa mulher que está nos ouvindo, essa mulher que está nos assistindo. Eu sei que você tem uma trajetória, né? Uma caminhada, né? E nem sempre foi mil maravilhas. Eu costumo dizer aqui para essa mulher forte que está nos assistindo que nós vivemos um cenário que, para você ser aprovada diante do Senhor, você precisa passar pelo momento difícil. Sim. Tem pessoas que acham que ser forte na presença do Senhor é você todo tempo estar pronta. Eu não vejo isso, eu vejo que a aprovação nos traz libertação, porque é no deserto que nós verdadeiramente vamos conhecer o que verdadeiramente está dentro do nosso coração. Porque quando está tudo bem, é fácil adorar. Mas e quando nós passamos por provação, como vai ser o cenário? Tenho certeza que você carrega um testemunho forte, né? Como foi tua caminhada, né? Como que foi para você chegar até aqui? Compartilhe um pouquinho conosco para edificar essa mulher em nome de Jesus. Amém. Esse tema, pastora, é um tema muito importante ser abordado, porque só existem mulheres fortes por causa dos tempos difíceis, né? Tempos difíceis, ele é a faculdade, né? De uma mulher forte, ele é o processo de uma mulher forte. Tempos difíceis são necessários para revelar as mulheres fortes, né? Mas uma mulher forte hoje nem sempre foi forte. Hoje o Senhor tem nos dado graça de sermos uma referência, né? Sobre resistência. Sim. Eu gosto de falar muito sobre isso. Romanos 8:18 fala, né? Nenhum sofrimento desse tempo presente pode se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Então, acho que todo sofrimento é válido, é necessário. E nem tudo começa assim, né? Hoje as pessoas veem a pastora Leidiane pastoreando, hoje veio a missionária Milena pregando, mas só o Espírito, só o Senhor sabe como que nós estamos aqui hoje, vencendo guerras invisíveis para os outros, né? Mas visíveis para Deus. A minha trajetória foi marcada por muito desafio, por muita dor mesmo. Se eu pegar todos os pontos aqui, é muita coisa, mas eu acho que o grande passo
né? O pontapé da minha trajetória e de tudo que eu penso e vivo hoje começou com 11 anos de idade. Na verdade, desde os 7 anos aos 12, que eu sofri abuso sexual e por uma pessoa muito próxima, né? Que morava dentro da minha casa. E dali, a infância, né? Foi perdida, né? A infância foi roubada. E naquele momento, eu poderia ter me entregado à dor do momento, eu poderia ter acabado com a minha vida ali mesmo, porque depois desse abuso, um abismo puxa o outro, né? E naquele momento eu pensei que ali poderia ser o meu fim, né? O que esperar? O que esperar de uma menina que já veio de uma família de um testemunho de abandono, né? A minha mãe me abandonou e quando fui morar com ela foi a época que eu sofri esse abuso. Então, o que esperar de alguém que saiu desse cenário? O que a gente espera é dor, é depressão, crise de ansiedade, pensamento suicida. E eu passei por tudo isso, Sim. pastora. Eu passei por todos esses processos, sabe? Mas, desde aquele tempo, eu tinha esse pensamento dentro de mim, eu sabia que, hoje eu sei que já era o Espírito Santo, o Senhor falando comigo. Glória a Deus. Eu pensava, será que a vida é só isso? Será que a vida acaba nessa dor? Será que tem mais alguma coisa para mim viver além disso? Sim. Eu começava a pensar com 11, 12 anos de idade. Eu começava a pensar, será que eu posso ir mais além ou acaba nisso? Sabe? E então a minha vida inteira, a minha trajetória até hoje é tirar da dor a minha força para romper em áreas que eu jamais imaginaria que eu poderia romper. Então, a dor ela pode ser a sua ferramenta ou pode ser a arma da sua destruição, né? E eu escolhi, porque tudo na nossa vida é embasado em cima de uma decisão. Verdade. Tudo. A decisão, ela gera destino, a decisão, ela aponta o destino. A decisão, toda decisão, eu aprendi com meu pastor isso, toda decisão enriquece. Glória Então, a Deus. a dor, todo mundo passa. É verdade. Tempos difíceis, todos nós passamos. Mas é nós que vamos decidir o que nós vamos fazer com isso. A dor, ela pode ser a sua ferramenta ou a sua arma. E eu escolhi que ela fosse a minha ferramenta. A ferramenta para me superar, a ferramenta para me romper os meus medos, o meu trauma, porque isso gerou um trauma, né? Sim. Então, hoje as pessoas podem ver a Milena forte, mas só Deus sabe as batalhas travadas, né, no secreto, no passado, para estar aqui hoje. E isso foi algo que tinha tudo para me paralisar, né? Para me barrar, mas eu tomei a decisão que a minha história não acaba nessa dor. Glória a Deus. Não acaba nessa dor. E tudo começa de dentro, né? De dentro para fora. Assim como as dores, como um abismo vai puxando o outro aqui, de dentro para fora, você começa a remoer tudo que você viveu, tudo que você passou. Mas se eu pudesse dizer algo aqui, pautado em toda a nossa conversa, se eu pudesse dar um tema para essa conversa, eu daria decisão. Glória a Deus. Porque tudo depende da sua decisão. Tudo depende da sua decisão. Quando eu vim para Cristo, eu vim desse contexto, sabe? De abandono, de abuso, tráfico de drogas. Essa Milena, hoje que vocês estão vendo que bonitinha, foi Jesus que fez. Porque essa Milena veio da mesa da cocaína, do tráfico de drogas, da prostituição. E de todo esse cenário, né? Sem contar as dores por dentro, né? Crise de ansiedade, depressão, pensamento suicida, pastora. Já teve dias de eu pegar copos de remédio assim, tomar várias tarjas pretas vencidas. Meu Deus. E não acontecer nada comigo, e eu vomitar tudo aquilo ali que eu tomei, e eu pensava assim, ninguém me quer, minha família não me quer, nem a morte me quer. Meu Deus. Eu pensei isso, porque eu tentava me matar e não conseguia. Eu tentava cometer o suicídio, em algum tempo eu pensei isso, achando que ia aliviar e acabar tudo isso que eu passei, e eu disse, nem a morte me quer. Mas mal sabia eu Helena. que Jesus me queria. Olha só, mulher forte, né? Um pouquinho do testemunho dela já deu para nós vermos verdadeiramente, né? O que Deus tem para esta tarde, né? Abuso, abandono, Sim. rejeição, tentou suicídio e hoje ela está de pé. É isso, Milena, que eu quero trazer para os dias de hoje, sabe? Amém.
que o que nós passamos no passado não pode paralisar o que Deus tem contigo, mulher. Aleluia, é isso. Nós nos aprisionamos em um cenário que nós achamos que é só nós que passamos, É verdade. sabe? É só nós que vivemos e não é isso. O Senhor quer revelar nesse período, nesse ano, sabe? É um tempo novo para essas mulheres que Eu se creio nisso. encontram trancadas, essas mulheres que não conseguem se romper, estão depressivas, estão num cenário de morte, Sim. sabe? Não consegue perdoar, não consegue liberar. E o Senhor está dizendo, não é tempo de rompimento, é tempo de Isso. posicionamento, é tempo de decisão. E o Senhor nos chama para esse tempo, porque se Sim. nós ficarmos presos a um cenário de derrota, nós vamos viver esse cenário. Vamos viver esse cenário. E isso é que muitas mulheres estão vivendo, né? Sim. Essa prisão por causa da dor, por causa do sofrimento, né? E isso não pode te aprisionar, muito pelo contrário, isso é a ferramenta para te trazer um grande testemunho, que te gera um grande testemunho. Eu acredito, pastora, eu tenho chegado nesse pensamento que a mulher forte, ela é inconformada. Ela é inconformada. Ela não aceita a situação que ela está vivendo. E como que a gente não aceita? Não é só declarando, eu não aceito isso, eu não aguento isso. Não, a mulher, quando ela é inconformada, ela toma uma atitude, ela toma uma decisão que muda o cenário, que muda o testemunho, que muda a história, que traz esse novo tempo. Às vezes a gente ora, Senhor, eu quero esse novo tempo, eu quero viver essa coisa nova, mas nós não preparamos o ambiente, não preparamos o cenário para esse novo tempo, né? Estar aqui hoje veio pautado de uma decisão, mas também de uma preparação. Só que diante de tudo, olhando para trás, olhando para a minha trajetória, né? É válido olhar para trás, não com saudade, mas analisando da onde Deus te tirou, da onde você veio. Eu vi que eu sempre fui uma mulher inconformada. Eu nunca me conformei com a situação, sabe? Eu nunca me conformei com o vitimismo, eu nunca me conformei com essa coisa de estagnação, de se paralisar com tudo aquilo que eu vivi. Eu acho assim, eu não sei, é um tratar de Deus comigo, sabe? Até quando eu perdi o meu filho, né? Que eu enterrei meu filho ali, né? Pouco tempo, eu até fui lá ministrar na igreja, né? Então, as pessoas diziam assim, mas como que ela está ministrando? Semana passada ela enterrou um filho de 1 ano e 5 meses, mas eu não posso me conformar. Eu estou diante do luto e vou me conformar diante do luto. Eu não posso fazer isso. Verdade. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para romper os meus medos, romper os meus traumas, romper as minhas inseguranças, né? Quando Jesus estava perto de ser morto, que ele sobe no monte, ele diz o quê? Senhor, se possível for, aparta-te de mim esse cálice. Nesse momento, nessa fala, pastor, eu entendo que a voz do sentimento gritava dentro dele. A voz a nossa natureza caída, a nossa humanidade gritou dentro de Jesus nessa hora, né? Só que quando o Senhor enviou Jesus, ele sabia por tudo que ele ia ter que passar. Verdade. Mas mesmo assim ele aceitou. Ele decidiu. Só que chegou esse momento que diante da dor, a humanidade dele gritou, se possível, for aparta de mim esse cara. Quem é que quer passar por coisa ruim, pastora? Quem é que quer passar por esse vale de morte, de dor, de sofrimento, de luto, de perca, sabe? Não ser honrado dentro da sua própria pátria, ser rejeitado, porque quando o Senhor nos levanta em determinado lugar, a gente espera uma maior aceitação em massa, e tudo que Jesus teve em Nazaré foi a maior rejeição em massa. E aí chegar nesse período de Gólgota, do Caveira, do monte, ele disse, estava muito perto, e ele diz, aparta de mim esse cálice. Isso é a voz do sentimento, pastora. A voz do sentimento. Quando a gente dá voz ao sentimento, a gente dá voz ao medo. A gente dá voz ao trauma. A gente dá voz à insegurança. E o Senhor disse para mim, Milena, quando você dá voz ao sentimento, você anula a minha voz. Aí, enquanto Jesus, ele dava voz ao sentimento, se possível, for parte de mim esse cálice, logo ele diz, mas, todavia, seja feita a tua vontade. Entendeu? Não importa, vai ter dor, vai sangrar, vou ter que passar pela via dolorosa, vão cuspir, vão açoitar, vai sofrer. Pai, eu tô com medo agora, mas seja feita a tua vontade. Eu tô insegura agora, mas seja... Senhor, olha tudo que eu passei, mas seja feita a tua vontade. Pastora, quando o Senhor recolheu meu filho, eu pensei, Senhor, já não bastasse tudo que eu passei.
já não bastasse tudo que eu vivi, ainda passar por uma perca. O Senhor quer me ver presa. Mas o Senhor disse dentro do quarto. Eu não voltei para minha casa, fiquei 15 dias na casa de um casal de amigos, eu e minha família. Esse casal de amigos nos acolheu, Kenneth e Ludiele, uma bênção na minha vida. E o Senhor falou comigo dentro do quarto. Ei, Gideão, você vai ter que sair do lagar. Meu Deus. Porque até aqui o lagar serviu para você. Eita. Mas eu tenho um povo para ser liberto. Glória a Deus. Eu não te chamei para ser o seu próprio carcereiro. Sabe o que nós fazemos? Nós somos o nosso próprio carcereiro. Não são pessoas que nos prendem. Nós mesmos pegamos tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos e nós mesmos nos encarceramos. É isso mesmo. Estou errada, pastora? Não. Nós mesmos nos encarceramos. Nós mesmos nos aprisionamos. Sabe, o que vende não é o teu sofrimento. Sofrimento todo mundo tem. O que vende é a solução que você teve para sair dele. Meu Deus. Então você tem que pegar da tua dor, você, mulher. Você que está vivendo esse contexto. Ai, Deus, mas olha tudo que eu passei. O Senhor foi injusto comigo. Não foi injusto com você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, tudo que você passou faz parte do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Esse momento difícil, essa dor, essa perca, quanto tempo você foi silenciado? Sabe quantos anos que eu guardei o abuso? 9 anos. 9 anos eu fiquei em silêncio. 9 anos eu fui silenciada pela voz do medo. Meu Deus. Pela voz da insegurança. Talvez você tá assim, nesse momento, assistindo tudo isso. Milena, eu tô silenciada, mas eu não consigo botar para fora. Faça desse processo não a arma que te aprisiona, mas a ferramenta que te liberta. Glória a Deus. É forte, Milena. Meu Deus, eu estou aqui emocionada. É muita coisa. Sabe, eu sempre digo que esse momento aqui, para mim, é um presente da parte de Deus. Amém. Sabe? Porque a mesa nos revela comunhão, a mesa nos revela caráter, a mesa nos revela confiança. Verdade. E todas as vezes, quando o Senhor traz uma mulher aqui, eu tenho a oportunidade de ouvir a história, sabe? E muitas pessoas olham e desejam, talvez, estar no teu lugar. Deseja ser missionária Milena Coimbra, sabe? Nem queira. Nem queira. Sabe? Deseja viajar. Meu Deus, ela tá viajando, mas não sabe o que você carregou. Não sabe as dores. Não sabe quantas lágrimas. Não sabe quando você entrava no quarto, chorava, pedindo um abraço. Sabe? Não sabe. Então vê o momento, mas não sabe a história. Sim. E o Senhor e diz nesta tarde, Milena, quando você chegou, entrou aqui, eu já pude sentir uma graça da parte do Senhor. E o Senhor marcou esta tarde, porque eu creio que o que o Senhor tem para nós e para essas mulheres que estão nos assistindo é grande. Eu creio que a partir de hoje, no mundo espiritual, está sendo quebrado ou rompendo algo extraordinário sobre as nossas vidas, sabe? Sobre a tua vida. Amém. Eu olho para Milena, eu vejo o dia que ela foi na igreja, cheio de dores. Ela lembra. Ela tinha uma semana e tinha perdido o filho e todo mundo querendo entender aquele momento. Eu creio que perguntar para ela, e ela ministrou, inclusive, Gideão. Sabe? Gideão. Era que Deus estava falando comigo naquele momento. Era que Deus estava falando com ela. E naquele momento... Tô toda arrepiada. Naquele momento, sabe? Ela passou... Olha, eu digo que aquela mensagem marcou a minha história porque eu amo a mensagem de Gideão, sabe? Eu amo, porque eu olho o cenário que ele estava vivendo e eu falo assim, meu Deus, sabe? Quem verdadeiramente acreditaria que ele ia romper, era o menor da casa, talvez o esquecido, mas ele estava ali, ó, fazendo a diferença. Então eu creio, Milena, que o que você carrega não vai ficar só aqui, sabe? Não vai alcançar, não só aqui
no Brasil, mas fora, Amém. sabe? Eu Amém, creio, eu creio. eu olho para você, eu vejo uma humildade, sabe? Uma Amém. simplicidade, uma verdade, uma Amém. alegria, sabe? Que isso o Senhor entrega para poucos. Amém. Sabe por que o Senhor entrega para poucos? Porque o Senhor, ele sonda o coração e a mente. É verdade. Porque todas as vezes que nós somos soberbos, o Senhor abate. É verdade. É por isso que eu sempre digo, a humildade. Não importa aonde o Senhor vai te levar. Uhum. Não importa se vai ser nos Estados Unidos, não Amém. importa se vai ser fora. Não. Carregue a humildade. Amém. Porque pode ter isso. certeza que Deus vai fazer o extraordinário da tua vida esse ano. Eu creio. Esse ano de 2026. Já pode marchar, gente? Eu creio, eu faço a crer. Sim, olha. Amém, Jesus. Sabe? Não tem nem roupa para esse evento. Não, Deus vai preparar, é tudo. É Eu tudo, faço a Helena, crer. sabe? É tudo. Eu olho para ela e falo, gente do céu, meu Deus, que simplicidade, sabe? Que humildade. Amém, pastora. E carrega, e sabe o que é mais lindo? Que você carrega a palavra, sabe? Amém. Carrega isso aqui, ó. É. A palavra. Isso aqui é que nos mantém de pé. Naquele período, é muito válido a senhora falar sobre isso, porque o altar foi minha cura. O altar é minha cura diária. E eu digo isso com propriedade, porque a gente vive do altar. Hoje a minha vida é totalmente pautada no altar, minha casa e o altar, Sim. né? Hoje eu vivo integralmente, já vai fazer 4 anos que eu vivo assim, integralmente para minha família e para o altar, né? Para o chamado que Deus entregou para nossa vida, nascido meio às dores, né? Então, o altar foi minha cura. E quando eu ia quebrada, aquela semana eu estava muito ruim mesmo. E o Senhor falando comigo sobre Gideão, e ele falava, vai nessa tua força, vai nessa tua força. No último momento, eu pensava assim, eu acho que vou mandar uma mensagem, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir, né? E todo mundo ficava na expectativa, né? De como é que ela vai ministrar, como é que vai ser. E eu pensava, vou mandar uma mensagem, eles vão entender. E o Senhor falava comigo, vai nessa tua força. E aí eu falava assim, mas eu que estou precisando receber, Senhor, como é que eu vou entregar alguma coisa? E o Senhor falou exatamente isso comigo, pastora. Em tempo de dor, as prioridades mudam. Glória em tempo de dor, a prioridade muda. Ele falou, Milena, eu acho que você ainda não entendeu. E ele falou comigo isso e me acompanha muito essa palavra. Quando você entrega, quem mais recebe é você. Porque você não vai entregar daquilo que você não está cheio. E eu falava, Senhor, eu vou entregar o quê? Ele falou, só vai. Porque enquanto você entrega para os meus, eu te abasteço. Glória a Deus. E naquele período, até hoje, pastor, porque o luto, ele é diário, né? Ele cada dia a gente vai rompendo ali o luto. Então, até hoje, o altar é minha cura, é onde eu vou entregar. Eu sou abraçada, eu recebo. Direto eu levanto uma profeta da marcha e entrega pra gente. E ali o Senhor vai me curando, sabe? Vai alinhando meus pensamentos. Mas eu também ouvi muitas coisas que também me fizeram pensar, sabe, trazer em dúvida aquilo que o Senhor estava querendo de mim naquele momento, né? Isso também é muito perigoso quando você dá voz a pessoas que não sabem 1 quilômetro da sua trajetória, que não sabem o que você passou. Tem muitas mulheres também que estão presas por isso. É verdade. Porque passaram coisas ou viveram situações desfavoráveis e as pessoas falam, você é louca, você vai pregar? Né? Nossa, pra que fazer isso? Você é louco, você vai fazer podcast? Pra que isso? Entendeu? No momento do luto, eu ouvi algo de uma mulher e a princípio ela era minha amiga, e ela disse assim pra mim, a sua casa tá em luto, você só vive no monte. Você só vive pregando, agora é a hora de você parar com tudo e cuidar da sua família. Eu ouvi tanta coisa, pastor. O luto em si não foi só apenas um luto. Eu ouvi, deve ter alguma coisa escondida debaixo do tapete. Deve estar em pecado para Deus levar o filho dela. Alguma coisa aconteceu. E mesmo tendo todos os argumentos para debater, o Senhor falava para mim assim, só fique em silêncio que eu vou te justificar. Aleluia. Só faz a minha obra. Eu falei, Senhor, mas olha o que estão falando de mim. Eu acho, pastor, assim, não tenho certeza. Não que eu não tô crente hoje, mas era o período, eu acho que eu tava mais, sabe, crente, mais em busca. Sim. Eu subia monte um dia sim, um dia não, era jejum eu fazia um jejum louco, sabe? Era jejum de Esther, era jejum de Elisa, era pão e água, era monte, e era oração, era madrugada de joelho.
mas eu não sabia que o Senhor já estava me preparando para esse processo. Meu Deus. E aí as pessoas diziam assim, você é louco, você está em luto, sua família precisa de você. E o Senhor falou para mim assim, fique com aquilo que saiu da minha boca. Porque essa pessoa está falando isso, porque ela tem tudo para fazer o que você faz. E ela se paralisa por isso aqui. E você tem isso aqui para estar paralisada, mas está rompendo, mas está caminhando. Se não fosse a tua busca, se não fosse a tua entrega no altar, sua família não estava de pé. Sua casa não estava de pé. Porque se você parar, a sua casa para também. Se você estagnar, sua família estagna também. Sim. Então, a mulher forte em tempos difíceis, levantada em tempos difíceis, ela tem essa sensibilidade. Ela tem essa sensibilidade. Se eu parar, quantos param? Mas se eu continuar, quantos continuam? Sabe? E hoje, dentre isso, eu vejo tantos testemunhos, né? Se a gente abrir aqui meu direct do Instagram, é tanto testemunho, tipo, eu nunca tive contato com aquela pessoa, e a pessoa fala, ouvindo seu testemunho, vendo a sua permanência, eu ia parar por tão pouco que eu fiquei até com vergonha de querer parar por coisa tão simples. Porque uma irmã olhou torto, que outro criticou. E tem pessoas que têm testemunhos mais dolorosos do que eu e não pararam como você, né? Verdade. Milena, conta um pouquinho para nós, para essa mulher que está nos assistindo. Como é que foi o luto, né? Você viveu o luto e como que foi para você romper esse luto, né? Ter que perdoar, né? Pregar, né? Como você disse, ninguém entendia o momento que você estava passando, né? Mas eu tenho certeza que Deus já estava te preparando para algo maior. Então, conta para essas mulheres que estão nos assistindo, como que foi para você tá ali pregando, rompendo tudo aquilo, mas vivendo o luto? Sim. Pautado na palavra, eu vejo assim que a mulher do fluxo de sangue, ela só recebeu cura porque ela caminhou ferida. É verdade. Né? E ela caminhou enquanto sangrava. Então, até ela receber a cura, ela caminhou, mesmo sangrando. Sim. Então, o Senhor também me fez entender isso, né? Não tem como falar de outra coisa, não sei de palavra, porque tudo que eu rompi, gente, foi na palavra. Então, tudo que eu vivo hoje foi por causa desta palavra. Então, o Senhor foi me direcionando cada palavra e Ele disse, você vai viver isso aqui, entendeu? Então, Ele disse isso para mim, quando você caminha mesmo sangrando, você vai receber cura. Né? Então, assim, terapia é muito bom, né? Indico terapia, psicanálise, tudo que envolve a ciência, eu acredito que é liberado pela sabedoria do céu. Mas, não anulando tudo isso, o mundo espiritual, esse acesso, esse contato foi o que me ajudou a romper muito, sabe? Eu não fiz terapia. Na verdade, quem fez terapia foi o meu filho, né? Que tirou o meu filho morto da piscina, o mais velho, que pegou ele morto, ele fez terapia, tivemos ajuda, respaldo para isso. Mas, pastora, eu não fiz terapia. Eu não fui a algum psicóloga e nada disso. Na verdade, a minha terapia foi com o Espírito Santo mesmo. Foi mesmo com o Espírito Santo. E caminhar mesmo estando ferida não quer dizer que você continuará ferida. Entende? Falar de cura estando ferida não quer dizer que a sua sentença perpétua seja o ferimento que está exposto, que está aberto, né? Mas o importante é caminhar, porque quem se movimenta, mesmo diante da dor, receberá a cura. Então, quando eu olho para a Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a mulher do azeite, né? A viúva do azeite, o que ela tem? Ela tem filhos que estão com sentenças de serem levados escravos. O marido morreu. Ela está em luto. E ela tem uma dívida que nem foi ela que fez. E os credores estão na porta. Então, o que ela faz? Ela não entrega de bandeja os filhos como paga da dívida, sabe? Mas ela caminha em direção ao profeta. É verdade. Falando da mulher inconformada, essa mulher é a representatividade de uma mulher inconformada. Ela não aceitou a situação que ela estava vivendo. Então, ela tem uma crise financeira, ela tem um luto, ela tem filhos que estão prestes a serem levados escravos, mas ela caminha. Ela poderia ter usado de todas essas intempéries que apareceu na vida dela para dizer assim, acabou aqui. Sim. Acabou a minha história. Mas ela caminha até a direção ao profeta, né? E aí ela vai em busca
dessa mudança. Mas caminhar, assim, falando de vida, é tanto que tempo depois teve um caso de gêmeas aqui em Cuiabá que se afogaram e eles pediram corrente de oração. E orar por essas gêmeas foi um desafio muito grande para mim, porque eu falei, Senhor, eu orei pelo meu filho e o Senhor não fez, sabe? Todas as palavras que o Senhor ressuscitou alguém na Bíblia, eu usei no pronto-socorro quando meu filho estava lá tentando ser reanimado, né? Ali naquele momento eu até falei, Senhor, tira a minha vida e coloca nele, né? Por quê, né? A gente quer saber o porquê. E agora orar por elas, né? E Deus de fato tirou elas, né? Fechou a cova delas. Louvado seja Deus por isso. Mas eu tive que orar por crianças que passaram o que meu filho passou. Orar pela mãe que estava vivendo aquele momento, né? De desespero. E pregar sobre o luto. Pregar sobre o céu que não estende o luto, como o Senhor me levou em Josué. Né? Ei, Josué, Moisés morreu, mas seja forte e corajoso. Eu serei contigo até os confins da terra. E o Senhor falou isso comigo também. O céu não estende o luto. Foi isso, o caminhar diante da dor, que revelou a minha cura, que trouxe a minha cura. Não é fácil, pastora. Não é fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Falar de cura, às vezes com uma ferida exposta e aberta. Falar de o Deus que fecha a cova quando ele não fechou a do meu filho. Mas o meu testemunho, aquilo que foi gerado comigo com Deus, não pode ser pauta para mim falar o contrário daquilo que Deus é. Entende? Sim. Eu vou falar aqui de várias passagens, porque só vem a palavra na minha cabeça, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, eu vejo que Noemi, quando ela volta de Moabe para Belém, ela fala assim, não me chame mais Noemi, me chame Mara. Né? Uma mulher amarga. Sabe o que ela está dizendo? Eu sou a dor que eu vivi. Eu sou a dor que eu passei. Eu sou o luto que eu passei. Ao contrário disso, tá a Ruth do lado dela, que passou pelo luto, passou pela fome, passou por tudo que ela passou, mas tá lá, vamos, Noemi, eu vou colher espiga para nós, nós vamos romper, nós vamos ter essa virada de chave na nossa vida. Mas ela tá dizendo, eu sou a dor que eu vivi. Eu sou o momento que eu passei. Eu poderia ter feito isso. Mas eu me coloquei como Ruth, não como Noemi. Sabe? Porque a minha história não acaba naquela dor. É verdade. Aquilo ali não é o meu fim. E o Senhor me fez entender que esse caminhar é o que vai trazer a cura. Falar disso é muito difícil, é muito complicado, porque acessa a memória, né? Mas quando você vai caminhando, vai ministrando sobre isso, vai vendo Deus fazendo na vida de outras pessoas, aí, enfim... Voltando aqui, é porque a minha mente tira muita coisa, gente. Voltando aqui. Antes disso, antes dela chegar em Belém, Ruth disse que para ela, aonde tu pousares, ali eu pousarei, o teu Deus será o meu Deus. Mas como é que Ruth, pastora, que é o Deus de Noemi, o que Noemi apresentou para Ruth acerca desse Deus? Deus tem pesado a mão sobre mim. É isso que Noemi falou para Ruth. Sabe o que ela está falando? Ele me feriu, ele deixou passar dor, ele pesou, ele me castigou. Só que a perspectiva de Deus sobre alguém, de alguém sobre Deus, não pode ser a minha perspectiva, sabe? E quando Ruth fala bem assim, o teu Deus será meu Deus, ela está dizendo assim, eu quero conhecer um Deus que você ainda não conheceu, Noemi. Eu quero viver uma experiência com ele que você ainda não viveu. Então, eu não posso deixar que essa dor que eu passei, eu use isso como ferramenta para denegrir quem Deus é, jamais. Eu passei por um luto, mas eu prego, eu sei que meu Redentor vive. Glória e por fim ele se levantará. Aleluia. Eu passei pela dor, mas eu prego a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Eu passei por todos esses momentos difíceis, mas eu continuo pregando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que uma mulher forte, pastora, ela tem uma característica. Não é que ela não sente. Só que vai chegando um período de tudo que você vai passando que vai te dando um amortecimento nos sentidos. Eu quero trazer essa pauta aqui, você vai entender. As pessoas pensam assim, nossa, ela é fria. Nossa, ela não chora. Nossa, como eu já ouvi de muitos parentes, até mesmo meu, eu falava assim, você não ama, parece que você não ama, parece que você não chora. Eu não vou chorar nos pés daquele que não vai ter resposta para mim. Entende? Então, depois de tudo que eu passei,
não é que você fica frio, mas é que traz um amortecimento de sentido. Não te isenta de sentir. Eu sinto tudo, sabe? Mas eu não consigo revelar tão facilmente a minha dor para quem tá na minha frente. Sim. Entendeu? Porque eu nunca vou sentar com você e ficar me vitimizando. Sim. Ai, você tá passando por isso, eu também passei. Meu Deus, quanto é difícil. Não, você vai levantar e você vai caminhar. Glória a Deus. Porque se eu conseguir, eu sou humana, comedora de arroz e feijão como você também. Se eu conseguir, quem é você para não É conseguir? verdade. Você é amada, escolhida pelo mesmo Deus que eu, sabe? Então, caminhar estando ferido revela cura. Né? Glória a Deus. E é isso. E Provérbios 31, 25 diz: força e dignidade são os teus vestidos. E é sobre isso, força e dignidade. Né? Quando o Senhor fala para Josué, seja forte, ele está dizendo, eu não vou te fazer forte. Seja. 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 O Senhor nos empurra nisso. Seja forte. Entendeu? Não tem um sim salabim, Deus derrama força para mim. Não tem. Seja forte. A Bíblia fala, seja forte. Ai, mas eu não quero. Pastor, eu sinto tudo isso, eu não quero levantar da cama hoje. Tem pessoas que pensam, como que ela vai? Como que ela consegue? Gente, eu sou fraca como você. Sabe o que eu faço? Eu tiro força da fraqueza. É verdade. Todo dia, você levantar da cama é uma decisão. Por isso que eu falo, a vida é pautada em decisão. Sim. Então, todo dia você acorda. Mas quem que decide levantar da cama? É você. Tudo é uma decisão. Você acha que todo dia eu quero levantar? Irmão, tem dia que meu corpo dói, meus nervos dói. A guerra é tão forte que a gente sente na carne. O peso da dor, o peso do chamado, o peso do testemunho. Mas tudo isso me faz querer romper. Glória a Deus. Sabe? É isso que Deus, ele gera dentro de nós. Dentro de nós. Sabe? Só quer falar alguma coisa? Ai, Milena, meu Deus do céu, que isso, hein? Olha, mulher de Deus, que momento glorioso. Ó, passa tão rápido, né, Milena? Passa Passa. tão rápido, mas eu quero agradecer, né, a Ah, tua não, gente, vida. já. Ai, Milena, eu quero agradecer a tua vida. Vamos ter que fazer Milena. várias coisas. Eu quero Verdade, falar mais verdade, coisas. Eu quero agradecer a tua vida, Milena, sabe? Esse momento aqui, para nós, né, é algo precioso, tá? Eu Amém. sempre digo, todas as mulheres que nós trazemos aqui, a gente ora, apresenta ao Senhor, Amém. fala assim, Senhor, eu tenho certeza que esse testemunho, da experiência de vida vai levantar essa mulher que está nos assistindo. Se nós soubermos usar isso aqui, Instagram, YouTube, Sim. né, a gente aprende muito, muito, porque tem muita coisa edificante para nós aprendermos. Então, eu quero agradecer a tua vida, que Deus continue te Amém. abençoando, que o Senhor realize todos os seus projetos e Amém. sonhos, porque você é merecedora de tudo isso. Um pouquinho que eu sentei à mesa contigo, eu vi o quanto sofrimento você passou, mas o quanto você se posicionou para romper e Amém. alinhar no propósito que Deus tem contigo. Então vai à frente, menina, você vai alcançar muitas vidas ainda através do seu testemunho, através desse projeto lindo que Eu creio. né, que Deus te entregou. Então que Deus te abençoe, Deus continue derramando sobre a tua vida Amém. sabedoria, estratégia Amém. e as bênçãos do Senhor. Milena, deixa uma mensagem para essa mulher linda que está nos assistindo, em nome de Jesus. Se eu pudesse te dizer algo, eu te diria que está escrito em Efésios 6,13. Depois de ter feito tudo, permanecer firmes. Tenha sua vida pautada nisso. Entrega, renúncia, posicionamento, decisão, perdão. E o Senhor te fará bem-sucedida. E o Senhor te ajudará a romper tudo aquilo que deve ser rompido, seja internamente ou externamente. O perdão, ele não deixa a outra pessoa certa, mas torna você livre. O perdão, ele é dado primeiro por quem foi alcançado primeiro. Então, se é para perdoar, perdoe hoje, ame hoje, rompa, flua, viva tudo que você precisa viver hoje. Você não vai viver à sombra de ninguém. Você já pagou o seu preço, você tem um chamado, você é escolhida. Então, rompa na porção que o céu confiou para a sua vida. Amém? Esse é o meu recado para você. E o desejo do meu coração é que você seja flecha nas mãos do Senhor. Amém. Deus abençoe, Milena, pela tua vida. Você, mulher que está nos assistindo, Deus abençoe a tua vida. Continue compartilhando. Convida uma amiga para
esse episódio, porque eu tenho certeza que o Senhor falou e vai continuar falando no teu coração. Deus abençoe a tua vida, missionária Amém, Milena, pastora. em nome de Senhora Jesus. também. Nós já queremos parte 2. Nós vamos fazer outro episódio, né, Milena? Não deu pra contar nem Não deu metade. nem pra contar nem metade, mas eu tenho certeza que tem algo especial que tá vindo aí, Milena. Tá Você vai vindo ser, aí. não, verdade, você Haverá vai ser, sinais. você vai ser convidada já, ó, ela vai Ai, retornar no próximo, algo que nós tá estamos vindo uma coisa preparando aí, hein, aí, coisa gente. nova. Amém? Mulheres de Deus, Deus te abençoe, continue Amém. conosco, continue seguindo o podcast Mulheres Fortes, vai estar lá no YouTube também, vai ter os cortes aí para você, mulher. Então, vamos junto avançar, vamos povoar o céu, vamos convidar essas mulheres, sabe? Nós precisamos edificar outras mulheres, nós precisamos compartilhar, É sabe, verdade. Milena? As pessoas hoje não entendem a importância de você compartilhar com alguém que talvez está triste, angustiada, Sim. quando ouvir esse testemunho, vai se levantar e posicionar. Amém? Deus abençoe você, mulher forte. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.